Olá, bem-vindos ao Descendo Machado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ajudar a compartilhar o conteúdo. Vamos falar um pouco hoje sobre direitos humanos, educação, futuro. Quero começar abordando aqui rapidamente um pequeno histórico, breve mesmo, dos direitos humanos, só para pensar a quantidade de tempo que foi necessário passar, uma quantidade enorme de tragédias, de atos desumanos que precisaram acontecer para que finalmente os países, a humanidade como um coletivo, sentassem, né, numa assembleia para redigir esse documento. Isso aconteceu em 1948, né, quando ela foi assinada, quando foi divulgado esse texto. Portanto, poucos anos após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades do nazismo, do fascismo, a tragédia dos campos de concentração. Então precisou acontecer tudo aquilo. Mas antes, vamos lembrar de que não, né, assim, nós tivemos catástrofes e genocídios anteriormente. Basta lembrar aqui do que foi toda a chaga deixada pela escravidão durante séculos. Lembrando que no Brasil só chegou ao fim no século XIX e contou durante todo o tempo com a conivência do governo imperial, que fez o que pôde para arrastar o fim da escravidão. Nós tivemos o genocídio no Congo belga, no século XIX. Então, a humanidade, digamos assim, tinha exemplos de genocídios praticados antes. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Primeira, e pelo visto não foi suficiente a Primeira Guerra para motivar aquilo. Precisou vir a Primeira Guerra, depois dela toda a catástrofe econômica da crise de 29, aí Segunda Guerra Mundial com o nazismo, e chegamos finalmente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi um esforço mundial gigantesco, enorme. E nós vivemos numa realidade hoje no Brasil em que muita gente fala muita besteira sobre isso. Nos últimos anos, né, em particular. Sempre foi, tá? Sempre teve, mas nos últimos anos isso virou uma epidemia de gente achando que direitos humanos são coisas somente da esquerda, coisa de comunista, para proteger bandido. E tem muita gente que acredita nessas bobagens. Por quê? Porque é ignorante da história, ignorante dos fatos e continua se alimentando de fake news. Por isso não consegue sair desse ciclo. Basta ver a história, né, para saber que isso é uma tremenda bobagem. Basta ler a declaração para saber que isso é uma bobagem. Que são princípios humanos que estão ali, de dignidade. E, inclusive, ali dentro tem a defesa da propriedade como um fundamento do pensamento liberal, de mercado econômico. A única questão é que a declaração não vai dizer que a economia é mais importante que a vida. A vida, a dignidade vem primeiro. Né? E, na verdade, na época, em 48, né, na hora de assinar, de fazer a ata de aprovação da declaração, os países presentes ali naquele momento não teve nenhum voto contra, mas você teve algumas abstenções, inclusive. E as abstenções foram, naquele momento, justamente do bloco soviético, porque entendia que algumas coisas ali eram limitadas, como a crítica à propriedade. Então eles se abstiveram. Mas também se abstiveram a Arábia Saudita e a África do Sul, que em 48 iniciava o regime do apartheid, da segregação oficial entre brancos e negros. Então, assim, esse discurso que as pessoas fazem, ele é absolutamente sem sentido, para não dizer aqui uma palavra mais precisa. Né? Ele é burro, porque ele desconhece a história, ele desconhece os fatos, ele distorce as coisas. Né?
Hoje a declaração é assinada por um número muito maior de países do que quando ela foi escrita. A Rússia é signatária, muitos países são signatários, ela ampliou. Nos últimos anos, no atual governo Bolsonaro, o Brasil começou a lutar contra a declaração que ele ajudou a redigir e estava lá com seu nome entre os primeiros países que assinaram a declaração. E a declaração ela é fundamental, ela é importantíssima, as conquistas sociais, os avanços que nós tivemos com tanta dificuldade foram conquistados porque nós colocamos em algum momento a ideia de cumprir esses direitos como um horizonte. Porque vejam bem, a declaração ela coloca ali alguns princípios, ideias a serem seguidas. Ela deve dar uma diretriz de ação. É por isso que no Brasil nós temos algo que é chamado de Programa Nacional de Direitos Humanos. Ou seja, é um programa criado para definir as diretrizes, os projetos, enfim, o como cumprir aqueles direitos em todas as ações do governo, em todos os seus planos, os seus projetos, as políticas públicas, todas. Demorou muito tempo para se criar isso, foi um grande debate para criar esse programa. E hoje nós vemos o quê? A ministra Damares agindo nos bastidores, ela está bem sumida, né? Ela está desaparecida dos holofotes, porque ela está agindo nos bastidores para alterar esse programa. Por decreto, sem debate. Nem que para isso eles tenham que mudar todas as leis que existem para fazer isso. Porque ela sabe que se debater publicamente direitos humanos, eles vão perder. Porque o que eles querem mudar, os fundamentos que eles querem alterar, né, agridem a declaração. E assim que o Brasil fizer isso, nós vamos nos tornar párias na comunidade internacional. Mais do que já somos hoje. Porque nós vamos estar na lista dos países que deliberadamente, com projeto oficial, não cumprem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo o nosso sistema de ensino hoje, né, na produção de material didáticos, ele é pautado pelos direitos humanos. O novo MEC quer alterar tudo isso. Inclusive censurando temas, e é essa a palavra exata. Dizendo o que pode ou não pode ser debatido. Temas que você pode tratar ou não. E aqui eu não estou entrando no mérito de bobagens e absurdos que as pessoas costumam espalhar. Eu acredito que todos os temas podem ser adaptados adequadamente para os alunos. Veja bem, adequadamente, conforme o nível, né, de formação do jovem. E o professor tem um papel determinante nisso, fundamental nisso. Ao invés de valorizar, nós estamos caminhando para uma política que desvaloriza e que joga o professor de novo como um grande inimigo a ser censurado e perseguido. Então, vejam, não tem como uma sociedade se tornar melhor do que ela é agora se você jogar fora os direitos humanos. Não tem como você ser melhor se você jogar fora o esforço de construção de uma ideia de dignidade humana que levou tanto tempo para ser elaborado, para ser acordado, se você simplesmente resolve que ele não é importante e que você vai colocar sabe-se lá o que no lugar. E esse sabe-se lá o que, eu estou sendo gentil, porque na verdade a gente sabe o que vem no lugar. É a censura, é o pensamento único, é o autoritarismo. Tudo aquilo que a Declaração Universal de Direitos Humanos quer combater. Eu vou trazer aqui, só como ilustração, o artigo 30, o último artigo da Declaração. Ele diz expressamente o seguinte: nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Fecha o artigo. O que esse artigo quer dizer?
ele foi sabiamente colocado ao final para dizer que uma pessoa de mentalidade autoritária não pode se esconder por detrás de um artigo da declaração com o propósito, na verdade, de destruir a declaração. A pessoa não pode se esconder, por exemplo, na defesa da liberdade de expressão, quando no fundo o que ela quer com essa liberdade é acabar com a liberdade dos outros, é acabar com a igualdade, é destruir a liberdade. Então a pessoa não pode se apegar a um elemento da declaração em isolado. A declaração tem que ser tomada no seu conjunto, todos os direitos o tempo todo. Tá? É a liberdade, mas é a igualdade, é o respeito à dignidade humana, é o respeito à diversidade. Isso é muito claro, você não pode se ancorar apenas em um item e esquecer todos os outros. Não pode. É por isso que a declaração se torna um problema. Um problema para quem? Para quem não valoriza preceitos que estão ali estabelecidos de dignidade, como o respeito à diversidade, como a necessidade dos estados estabelecerem uma rede de proteção social ao cidadão desempregado, ao cidadão que se encontra em dificuldades. Tudo isso está lá na declaração. Direito à saúde, educação, moradia, dignidade, trabalho bem remunerado. Quais são as partes dessa declaração que você vai querer abrir mão sem nem conhecer e sem nem ter chegado plenamente a conquistar? É isso que está em movimento hoje. Não se iludam, tá? É essa a nossa briga, é pela preservação dos direitos, da dignidade de cada um de nós, porque a sociedade ela não tem sentido sem isso. Se for para a gente adotar a tática do cada um por si, cada um cuidar de si, o social não funciona. Não tem como funcionar se for cada um por si, se não houver solidariedade, se não houver preocupação real com o próximo na sua dignidade. As rodas da tragédia, né? Elas não vão parar sozinhas. A gente precisa entender bem o que está acontecendo. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima.